Capítulo 384 de Black Clover no ar, com a Noelle se juntando na batalha ali, né, pra irem pra cima do Lucius, usando anti-magia, inclusive. O Yuno usando tudo que ele tinha no último ataque contra ele, e o Asta junto do Lieb, frente a frente da Licita, pra lutarem contra ela. Fora que a gente descobre o porquê o Ryuya sabia que o Asta tinha ido parar lá em Ino. Então, bora falar sobre esse capítulo. Esse é um capítulo que tem uma energia bem específica, porque ele não é sobre luta especificamente ou sobre porrada, mas ele é sobre como retomar o fôlego ali num contexto que já parecia que estava tudo decidido pro inimigo, né? Porque até então o Asta estava nas últimas, o Yuno estava sozinho, acabando ali, né, o fôlego dele também, mas nos outros últimos 3 capítulos, ao longo deles, a gente teve a chegada de uma galera. E aí, com a cura do Asta, agora ele vai voltar pra batalha para tentar inverter o jogo o mais rápido possível. A linguagem visual que o Tabata usa aqui deixa bem claro que, apesar de sim, todo mundo estar feliz com a volta do Asta, ninguém tá de fato celebrando uma vitória antes do tempo. Só que tá todo mundo tentando se reencaixar na situação dentro de uma guerra que simplesmente não parou só porque a peça principal estava fora. Então a primeira coisa que fica bem clara aqui é que eles não têm tempo de sentir. O Asta volta e a reação que rola no campo de batalha é: que bom que ele voltou, mas a gente precisa continuar. Então não vai ter abraço, não vai ter discurso longo, choro de felicidade, nada disso, gente, porque tudo ali tá numa situação de urgência absurda, extrema. A gente tá no meio de uma guerra e na vida real seria bem isso mesmo. Não tem tempo para sentimentalismo porque alguém ferido voltou. É só aquela coisa: que bom que você tá bem, agora fica de pé aí que ainda tem luta para poder acontecer. E isso fica bem nítido com a forma como a Noelle aborda o Asta assim que ela se junta a ele. Não é que ela tá cagando pra ele ou que ela não tá feliz ou ela não se importa, mas ela tem a consciência de que agora não é o momento de fazer discursinho, porque qualquer minuto perdido ali pode influenciar no resultado final da batalha, o que mostra um nível de maturidade bem grande para ela. E é legal que, apesar da gente ter sim ali os traços da personalidade dela, com um jeito sarcástico de falar com o Asta, que é muito peculiar da Noelle, a gente não tem uma reação no estilo tsundere que é sempre trazido com ela, né? Ela olha pro Asta, reconhece que ele sobreviveu, faz ali um elogio indireto do jeitinho dela e bora continuar macetando os inimigos. Então esse capítulo vai deixar bem claro o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu, porque ela aprende a segurar a emoção dela sem negar o que ela tá sentindo, o que mostra que é um desenvolvimento real pra personagem, que apresenta um comportamento mais funcional. E se ela tivesse desmoronado ali na frente do Asta, com reações super extravagantes, seria um retrocesso na construção dela, vocês entendem? Por isso eu discordo muito de quem acha que ficou muito fria a interação deles dois. Eu vi uma galera criticando, inclusive, que ele se preocupou mais em falar com a Mimosa do que com a Noelle, fazendo até uma promessa pra Mimosa, né? Mas na minha leitura, pelo menos, o fato dela ter acabado de salvar ele da morte e curar ele totalmente pra poder voltar a lutar, fez ele se comportar dessa forma mais por um sentimento de gratidão mesmo do que por ignorar a Noelle pra poder dar mole pra Mimosa. Fora que o Asta não é tão tapado quanto muita gente acha, né? Obviamente ele sabe que a Mimosa é muito mais sentimental que a Noelle, e sabendo o quanto ela se cobrou nesse processo de cura e sofreu com isso, uma forma de acolher ela de um jeito fraternal foi tranquilizar ela, prometendo que vai voltar bem. Claro que, obviamente, o reencontro com a Noelle foi um pouco corrido, mas daí é mais um problema de ritmo de roteiro mesmo do que da personagem em si. A gente sabe que o Tabata tá enfrentando alguns problemas aqui com a finalização da obra, tá? Mas o fato é que agora a gente tem ali o final, junto do Langris lutando juntos, o Leozinho com fogo cada vez mais forte, e a galera vai ficar ali dando o apoio terrestre, enquanto o Asta e a Noelle sobem em direção ao Yuno. A Charme também aparece com as comidinhas dela ali para recuperar a mana da galera, principalmente da Noelle, né, antes dela partir, mas eu sinceramente não sei se eu gosto muito desse recurso nesse momento exato, porque eu acho que tira um pouco do peso das consequências da guerra em si. Se toda hora tem um recurso para recuperar os heróis, você perde a noção de perigo e de situação extrema da batalha, mas enfim, tá ali, né? A Noelle ativa o modo Valkyria anti-magia, com os 2 balõezões explodindo aqui no decote, né? Cada transformação dela cresce mais as tetas do que o poder, mas enfim, com um visual muito bonito e que traz também uma pegada ali do dragão, e ela fica pelo caminho para poder lutar contra os anjos que vão na direção deles ali, e assim poder abrir, né, espaço pro Asta ir até o Lucius. E o legal é que aqui, mais uma vez, traz esse elemento de evolução pra Noelle, que deixa bem claro que ela não é mais só a personagem feminina que precisa ser protegida para ser aquela que vai ser o apoio para ajudar a construir o caminho de vitória do protagonista. A bicha fica ali para bater de frente mesmo, com uma bela quantidade de anjos satânicos, e ela é a protagonista da própria vida dela. Óbvio que todo mundo ali fazendo o que tá
fazendo? Tá ajudando a construir o caminho pro Asta chegar até o sonho dele. Só que ela é uma personagem feminina com o próprio protagonismo dela e que não precisa de ninguém para ser quem ela é. A única coisa que eu senti falta aqui, pelo menos nesse capítulo, foi de ver um pouco mais dessa forma de antimagia dela. O que é que faz, como que vai rolar as coisas, né, os golpes, os ataques. Talvez mostre mais nos próximos 2 capítulos, mas julgando pelo ritmo que a gente tá tendo, eu duvido um pouco. Eu não peguei spoilers, então eu não sei. Uma coisa que a gente precisa pontuar é como o mangá mostra que numa guerra não existe mais indivíduo, né, mas sim pessoas funcionando como um corpo único. Então a Noelle vira ali a função de abrir a porta, o Final de mover as peças, a Charme de manter o recurso, né, cada um vai tendo uma função. Então eles mesmos não existem mais como indivíduos, só as funções deles. Fora que essa construção aqui também quebra com vários estigmas de dentro do universo de Black Clover, porque mostra pra gente que o verdadeiro valor não nasce do sangue, e sim da forma como você se posiciona. O Asta é o sem magia plebeu que agora é a única esperança de salvação, enquanto a Noelle é a nobre que não tá no castelo cheia de regalias, mas tá ali no campo de batalha, ferida, suja e fazendo o trabalho pesado pra alguém chegar naquele falso deus e matar ele. Então, finalmente, o mangá faz um corte lá pra galera de Ino e que me pegou bastante, viu? Porque, primeiro, o Lúcio desgraçado, gente, maldito, chegou lá, conseguiu, não exatamente com o corpo principal dele, né? Mas quando o mangá traz o primeiro quadro, o país já tá um caos. Muita coisa destruída, os guerreiros ali estão tudo no chão debulhado, e aí a gente descobre que com a nova forma dele e a magia colossal, ele pode até controlar à distância os paladinos dele. Então ele tá no auge do delírio autoritário dele aqui, porque além de vencer no soco, ele quer vencer no controle extremo de tudo a ponto de usar as pessoas como extensões do próprio corpo dele. E é aí que o Ryuya entra como mais uma contradição, que é uma contradição que o Lucius odeia do fundo da alma dele, né? Que é a incapacidade de fazer leituras e previsões dele por ele não ter magia. E claro que isso vai reforçar mais ainda o ódio que ele tem do Asta de uma forma indireta. Agora, ele não tem só um cara que ele não consegue prever o futuro. Tem 2. Isso não só vai afetar muito ele, como já afetou bem significativamente os planos dele ao longo desses anos todos. Então, psicologicamente, a gente entende que o Lucius não suporta o imprevisível, porque ele precisa ler o mundo, categorizar tudo. Ele precisa poder administrar e controlar, muito naquela pegada de vilão que brinca de ser Deus, né? Só que nesse caso dele, ele realmente acha que é Deus. Ele deixa bem nítido isso. Só que o que irrita muito nele em relação ao Asta e agora em relação ao Ryuya é que gente sem magia consegue escapar do sistema. E aí, obviamente, isso é uma metáfora bem cruel que mostra que os sistemas de dominação preferem o que é legível, o que dá para medir ali e antecipar, porque assim ele consegue prevenir qualquer tentativa de evasão de pessoas de dentro desse sistema. Então ele tá ali segurando o Ryuya pelo pescoço e esse é o momento em que a gente descobre de fato o porquê ele sabia que o Asta ia aparecer semi-morto lá naquela praia em Ino, o porquê ele decidiu ajudar o Asta, por que ele tinha um certo carinho, né, pelo Asta e tudo mais. E, gente, bem bonita a história toda aqui, tá? A gente já sabia que ele perdeu todo o poder dele quando ele foi adquirir o Tengensu, né? Era o preço que ele tinha que pagar em troca do olho que tudo vê, e ele fez isso porque tinha uma praga matando a galera lá do país, ele precisava dessa habilidade aí para poder impedir isso. Só que aqui a gente tem uma carga dramática bem mais profunda do que só o fato dele ter trocado a mana dele ali pelo olho que tudo vê. O sentimento que cresceu nele por não ter mais poder de combate, propriamente dito, foi o de ter falhado com o Yami. E aí, por isso, ele começou a usar essa habilidade nova para poder procurar o Yami ali por outros continentes. Aí ele não encontrou o Yami a princípio, mas quem ele encontrou foi o Asta, bem pequenininho, lá na igrejinha, no começo da obra. E como agora ele não tinha mais magia, ele criou uma identificação automática com o Asta e passou a observar ele desde então. Um Big Brother mágico. Isso tudo mostra que o Ryuya, que se enxerga como um cara que perdeu um sonho, passa a ter um novo sentido na vida ao acompanhar ali a evolução do Asta ao longo dos anos, mostrando como o Asta, mesmo sem nunca nem ter visto o Ryuya até então, também foi capaz de influenciar o cara de longe e de ser uma inspiração para ele voltar a agir, voltar a ter coragem, enfim. O Asta é realmente um divisor de águas na vida de todo mundo, até de quem ele não conhece. E aí fica agora a explicação de como que o Ryuya já sabia que o Asta estava lá na praia e por que ele parecia ter tanta empatia por um garoto que até então era um desconhecido. Aí a gente tem o Ryuya reconhecendo o Asta como o único que carrega a esperança de salvação da humanidade, enquanto nega na cara do Lucius a autoridade dele. Isso daqui foi muito bom.
bom, tá? Obviamente, o Lucius, em todo o seu egocentrismo, não ia aceitar isso e aí decide finalizar o Ryuya bem ali. Mas eis que chega o Yosuga com o modo Deus de Ferro ali, ele literalmente arranca a cabeça do paladino lá, que o Lucius estava usando em Ino, numa cena belíssima de se ver a cabeça voando longe, meus amigos. Essa cena foi muito satisfatória, eu adoro quando isso acontece. E aí a luta volta lá pro campo de batalha com o Yuno, né, que tá com a anti-magia no final, e o Lucius não perde uma oportunidade de poder provocar ele. Então o que o Yuno faz? Ele junta tudo que ele tem, tudo que sobrou ali para poder lançar um último golpe dele, o Black Meteorite, e ele passa que nem um rasante no Lucius, corta a cara do vagabundo aqui, né, que fica até com os olhos estatelados, porque ele realmente não esperava por aquilo. E é interessante essa cena porque mostra que, mesmo na situação mais crítica possível, o Yuno não se desespera, ele não faz drama, ele não entra em pânico, ele vai só pela razão e toma uma decisão rápida. E é isso que é muito importante, porque apesar dele ter cortado ali a cara do Lucius, que deixou até o próprio Diabulo ali impressionado, no final das contas, ele só fez isso quando provavelmente ele esperava que esse ataque fosse causar um dano bem maior. E por que isso é tão impressionante? Porque mostra que, apesar dele sempre ter sido muito talentoso, também tem momentos que ele vai falhar e não vai conseguir ir além do limite dele. E isso passa uma sensação pra gente de que se nem o Yuno, que é o amado pela mana, conseguiu fazer alguma coisa, quem é que vai conseguir? E é aí que a gente tem a resposta chegando, né? Literalmente, porque o Yuno perde as forças, a espada dele cai, a antimagia dele se desfaz e o Asta aparece bem brabudo ali pra encarar o Lucius. Obviamente que tem as provocaçõezinhas ali entre eles, coisa de amigo mesmo, e a cara de desgosto do Lucius é tão boa, que até o Yuno tira uma onda com isso. Mas o vagabundo ali se prepara para poder usar a última cartada emocional dele, que é quem? A Licita, ela mesma. Se deu certo da última vez, vai dar de novo, né? Ele invoca ali por pura violência psicológica ela para tentar quebrar o pacto interno do herói, como se ele estivesse perguntando pro Asta se ele consegue atacar aquilo que formou ele. Então o Lieb lembra do que realmente importa, né? Do voto que ele fez, ele lembra do que a Licita protegeu, e nesse momento ele consegue ir em frente e escolhe agir, o que é uma coisa gigantesca, porque transforma o Lieb em algo mais humanizado, que não tá ali só para ser uma fonte de poder. E aí, com essa construção, ele vira de fato um sujeito moral. Então ela vai para cima do ácido Lieb, que estão na fusão ali, né? E ela é atingida por um golpe de antimagia que quebra o controle do Lucius sobre ela, neutralizando a Licita, mas sem machucar ela. Ela desmaia, igual a irmã Lily. E aí o Yuno usa as estrelas dele para poder teletransportar ela para longe, e eis que o Asta fica brabíssimo e manda o Lucius se preparar, que essa vai ser a batalha final entre eles, e agora o bicho vai pegar. Porque agora o Lieb não vai mais hesitar. Os dois vão socar na porrada o Lucius, e o ápice da batalha vai começar de fato, gente, agora. Apesar de eu querer ter visto, sim, ali uma luta entre eles dois e a Licita, eu achei bem legal a alternativa que o Tabata arrumou aqui, para não colocar o Asta e o Lieb num confronto com a mãe deles, e eles poderem partir direto ali pro Lucius. Apesar de que a gente tem uma questão aqui, né, que é o fato de que a Licita não tinha uma magia que fosse útil pra batalha, né? A magia dela era basicamente poder guardar coisas dentro de outras coisas, só que na hora do pau torando não é uma habilidade de uso prático. Uma outra questão é que ela carrega uma maldição, que faz com que ela sugue a vida de qualquer um que fica ali perto dela. Essa coisa em si poderia representar um perigo pra eles, né, pra todo mundo ali. Mas em contrapartida, não ia ser possível ela ser purificada ali com o demônio pra ela poder virar uma paladina, porque querendo ou não, esse demônio purificado seria um outro ser junto dela e ia ter energia vital sugada. Então é bem provável que o Lucius tenha tirado dela essa maldição, até porque ela tá ali junto dele o tempo todo e ele continua vivíssimo, né? Mas na prática, o fato dela mesma não ter uma magia mais útil da batalha faria com que ela acabasse sendo mais fraca do que os outros paladinos, pelo menos na minha concepção, mesmo daí tendo um poder de demônio com ela. Bom, são achismos meus, vamos ver o que o Tabata vai falar, se ele vai falar algo sobre isso, né? E eu quero saber o que é que vocês acharam desse capítulo. Conta aí pra mim.